vamos para um assunto importantíssimo, porque a gente vai falar de fígado, a gente vai falar de alguns problemas que a gente sabe que tem aí atrapalhado a qualidade de vida de muita gente e que, se a gente não descobre aí, se não toma uma providência, inclusive de mudanças de hábitos, isso pode, cada vez aumentar. E ainda a gente vai conhecer um exame que é a elastografia hepática, que é um novo exame para avaliar o risco de cirrose. Olha que interessante. Mais uma vez, a endocrinologista, doutora Ana Priscila Soggia. Acertei? Bem-vinda! Boa tarde, tudo bem? Sempre fico na dúvida se é Soggia ou Soggia. Mas aí eu me lembrei que da última vez eu te perguntei, era Soggia. Tá perfeito. Então agora tá tudo certo. Olha, pra gente iniciar esse assunto aí, quando a gente tá falando de gordura no fígado, eu queria te perguntar o seguinte. É um problema, é uma doença, é algo que vai acometer só as pessoas que estão acima do peso? Porque parece que tem muita gente envolvida com problemas como esse e que falam, meu Deus, da onde surgiu isso? Porque eu não estou acima do meu peso. Perfeito, Carol. Então isso é uma dúvida muito frequente no consultório. Existem muitos pacientes que estão com excesso de peso e não necessariamente têm acúmulo de gordura no fígado. E muitos pacientes que às vezes têm 5, 6 quilos a mais, Carol, ou só uma gordurinha abdominal. E a hora que a gente faz um ultrassom, a gente já vê alterações graves e a necessidade, muitas vezes, de iniciar um tratamento. Então, antes de a gente falar um pouquinho sobre essa diferença e quando suspeitar, vamos passar o vídeo de esteatose, até para as pessoas entenderem um pouquinho sobre esse nome mais difícil, médico, né? Esteatose, o que é isso, né? Tá? Olha lá. Então, esse é o fígado. É uma glândula, é a maior glândula do nosso corpo, está localizada na região superior direita do nosso abdômen. E olha que bonitinha a cor dele, Carol, vermelha, lisinho, amarronzado, e ele é responsável por mais de 500 funções do nosso corpo. Nossa. Quando existe um acúmulo progressivo dessa gordura, seja pelo fato de diabetes, obesidade ou uma predisposição genética, essa esteatose pode evoluir para cirrose e para câncer de fígado. É uma coisa bem grave e importante de ser prevenida. Tá. Falando um pouquinho sobre isso, com o aumento da obesidade, cada vez mais a gente tem um aumento da incidência de esteatose. Hoje a gente estima que mais ou menos 30% da população vai ter essa gordura, essa esteatose hepática. E quase 25, 30% vai evoluir para essas formas mais graves de cirrose e até um possível câncer de fígado. É bastante, tá bom? né? O número é alto. Muita coisa. Vamos colocar uma foto? A gente tem uma foto para mostrar, até para a gente visualizar a evolução do problema. E a minha pergunta é a seguinte, antes até da gente explicar isso aqui. Tá bom. Como essa gordura vai parar no fígado? Como, o que faz isso? É um mecanismo fisiológico? É o consumo excessivo de gorduras saturadas? Que gordura é essa? Então, a primeira resposta é que isso vai depender muito da predisposição genética de cada pessoa. Tá. Então, se a gente for ver, cada pessoa tem uma composição corporal. É muito comum, às vezes, as pessoas emagrecerem, ficam magras aqui, mas tem um acúmulo de gordura no bumbum. Tá. E não perdem aquilo por mais que façam caminhada, corrida. E o contrário é verdadeiro. Quantas pessoas a gente fala, olha, tem a barriguinha do chope. Será que é do chope mesmo? Mas tem gente que nem bebe e continua com a barriguinha. Ou seja, existem pessoas que têm uma predisposição genética a acumular gordura abdominal. Tá. E se a gente for olhar, existe uma gordura abdominal que ela é de subcutâneo, ou seja, ela está na parte de fora. E existe uma gordura que é a gordura visceral, que está localizada na parte interna. Tá. Qual é a gordura que é perigosa, que vai se acumular no fígado e vai dar aumento do risco de diabetes, de pressão e de colesterol? É essa gordura visceral. E quem vai me falar se eu vou depositar no bumbum, ou aqui fora, ou aqui dentro? A minha genética. É por isso que é genética. Por isso que existem, às vezes, pacientes com 100, 130 quilos, a gente vai fazer, tem um pouquinho de gordura só no fígado. E outros que, às vezes, pesam 70 quilos, magros. E não tem. E tem gordura no fígado. E tem gordura. Por quê? Porque a predisposição genética, às vezes até os pacientes ficam bravos comigo. Por quê? O paciente está magro, está bonito, mas tem gordura no fígado. E eu falo para ele, a gente vai ter que perder um pouco dessa gordura. A gente vai ter que perder um pouco de peso para tentar tirar essa gordura abdominal, porque esse paciente tem um risco de evoluir para esse quadro mais grave. Agora, mesmo sendo um paciente acima do peso ou mais magro, o fato de acumular essa gordura no fígado, como você falou, extremamente perigoso. Só que quais são os sintomas? Já que esse paciente é magro, como é que ele nota que pode estar acontecendo o problema? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que avaliar sempre pacientes de risco.
Então, um paciente que acumula gordura nessa região abdominal deve consultar com o seu médico e fazer um exame de ultrassom e avaliar se tem essa gordura no fígado. Tá. 2, é um paciente diabético, é um paciente hipertenso, que tem pressão alta, que tem colesterol alto. Vamos dar uma olhadinha, não é um paciente que tem gordura só no abdômen, mas ele está acima do peso. Tá. Tem o IMC acima de 30, tem risco para acumular gordura no fígado. Vamos fazer um ultrassom. 30% da população tem esteatose, ou até mais, provavelmente. Ou seja, a chance de a gente encontrar essa alteração nos exames de imagem é grande. Então, pacientes de risco, ou acima do peso, ou com aumento de gordura abdominal, devem realizar esse exame. E esse paciente tem dor? Ele pode desenvolver aí algumas crises? Então, particularmente, o que eu acho que é muito importante a gente colocar aqui, Carol, é assintomático. É silencioso. Isso é perigoso. E muitas vezes, até por uma tradição, a esteatose por muito tempo, ela foi vista como, eu tenho uma gordurinha no fígado. O cardiologista vai lá e fala, olha, o senhor tem uma gordura no fígado, perde peso. O paciente, ele não dá a devida importância que hoje a gente dá para isso. Então ele fala, tudo bem, um dia eu vou perder e isso vai se postergando. E o processo inflamatório vai acontecendo durante esse período. Então, é muito importante fazer o diagnóstico e tratar com a devida importância. E é assintomático. Então, quando a gente tem sintoma, é aquele estágio terminal. Já tá que aí é irreversível. E aí é bem grave. Só que agora eu tô pensando, já que a alimentação também deve estar ligada ao quadro, claro, já que a gente está falando de gordura, eu vou dar um recado, já volto e vou deixar essa pergunta para você. O quanto a alimentação está diretamente ligada quando a gente está falando de um consumo excessivo de gorduras saturadas, ou seja, de gordura animal, ou de um consumo excessivo até de carboidratos, que a gente sabe que também pode engordar o indivíduo. O que será que é mais perigoso para quem tem estetose hepática? Então, particularmente, Carol, o que é muito importante a gente colocar para quem está assistindo a gente hoje? Uma dieta balanceada para manter o peso é a recomendação. Que tenha uma quantidade correta de carboidrato para gerar energia, tenha fibras, tenha quantidade adequada de proteína. O que a gente deve evitar com certeza? O consumo de gorduras saturadas e o excesso de gordura, seja em gorduras saturadas ou outros tipos de gordura, quando além do ideal, sim vão ser acumuladas no fígado quando a pessoa tem essa predisposição. E a questão do carboidrato. Existe um estudo muito interessante em ratos experimental, mas mostrando que o rato ele ganhou 8% de gordura. Ele ganhou 8% do pezinho dele. Só que ele aumentou em 30% a gordura do fígado, com aqueles 8%. Ou seja, às vezes, numa brincadeira de umas férias, a gente aumenta de uma maneira muito significativa, a gente pode ganhar 2 quilos. Mas às vezes a gente pode ter ganhado 3 ou 4, ou mais até, do ponto de vista de fígado. É para comer carboidrato, mas o consumo excessivo e o ganho de peso por causa desse consumo excessivo pode sim ser depositado no fígado. Então o alerta quando a gente diz gordura no fígado, tem que lembrar que o carboidrato também pode estar aí armazenado, associado principalmente com ganho de peso. A gente está passando, esse é o que a gente já passou, né? Isso, até para quem acho que aquela foto seria interessante, até para a gente entender o porquê desse novo exame, tá? Vamos falar um pouquinho do novo exame, olha que legal. Vamos colocar a foto, então, que aparece essa daí. Isso, perfeito. Então, aqui, Carol, a gente tem um fígado saudável, super bonitinho. E a primeira coisa que acontece se chama esteatose. É quando eu começo a acumular gordura, você vê até que ele fica de vermelho e começa a ficar amarelinho. E aí, essa gordura, ela é tóxica para o fígado. E ela começa a fazer um processo inflamatório, esteatohepatite, que é a inflamação pela gordura. Não tem sinusite, otite, ite é inflamação. Então, essa esteatohepatite, eu começo a ter uma lesão inflamatória, destruição das células hepáticas e fazer cicatriz. E com a progressão dessa cicatrização contínua e crônica ao longo dos anos, eu vou evoluir para um quadro de cirrose. Qual é o interessante de tudo isso? Esses quadros iniciais, eles são totalmente reversíveis. Por isso da importância de fazer o diagnóstico precoce. Porque eu consigo perceber, puxa, eu estou com uma inflamação. Eu comecei a ter fibrose. Opa, está na hora de parar. Sim, a gente deve buscar uma qualidade de vida e bem-estar, mas isso começa a ser uma parte de um tratamento.
Entendi. É uma coisa obrigatória. Ou o indivíduo muda, ou não tem jeito. Se não, eu vou evoluir para isso. E quando se torna irreversível, o tratamento disso é um transplante. Não é uma coisa simples. A gente não consegue viver nessa condição. É incompatível com a vida. Então, grande parte desses pacientes vão para transplante, tanto que hoje a principal causa de transplante de fígado não é mais vírus de hepatite, não é álcool, é gordura no fígado. Eu ia tocar nesse assunto do álcool, porque quando a gente fala em cirrose, as pessoas só pensam na parte do álcool e da bebida. Também compromete o quadro. Com certeza. Existem pessoas que vão ter cirrose por alcoolismo, vão ter pessoas que vão ter cirrose por hepatite B e hepatite C, mas hoje a principal causa, que era uma causa que a gente nem pensava nisso há 20, 30 anos atrás, quando a obesidade não era tão grave. É o acúmulo de gordura no fígado evoluindo para isso. A ideia de realizar esse exame precocemente é a gente conseguir identificar essas fases e evitar essa progressão através do tratamento adequado. Tá? Daqui a pouquinho, então, tem pergunta do público já, né? É a respeito desse exame, Má? Tá, então, tá pronto? Então vamos fazer a perguntinha do público para a gente falar desse exame. Vamos lá. Perguntinha na tela. Quem escreveu pra gente, a Mari, querida, um beijo. Qual a diferença do exame elastografia hepática para o Fibroscan? E aí, doutora? Então, antes de a gente responder um pouquinho a pergunta dela, eu acho interessante a gente entender o conceito da elastografia, que é muito parecido com o Fibroscan. Na verdade, o que mudam são os equipamentos. Tá. Mas o que ele tem tão de novo, que ele vai acrescentar muitas vezes na conduta do médico? Vamos colocar o vídeo e a gente vai explicando. Vamos pro vídeo que a gente explica. Então, esse é o exame que é o elastografia hepática, é o novo. Vamos lá. Então, esse exame é um exame de ultrassom que é comumente feito na rotina clínica, que a gente consegue avaliar os órgãos internos, mas o que ele fala para a gente, junto com a tomografia e a ressonância? Principalmente tamanho, formato e estrutura. Ele não me fala da dureza do tecido. Tá. E a dureza do tecido é que vai falar sobre a fibrose. Então, esse é um exame de ressonância comumente feito. Ele vai ver o tamanho do fígado, mas ele não me fala se tem áreas mais duras ou mais moles. E para eu conseguir evitar uma biópsia hepática, eu preciso dessa informação, o quão duro ele é. Tá. Então, foi desenvolvido um exame de ressonância junto com ondas sonoras que conseguem avaliar a consistência do tecido. Que legal. Nessa imagem aqui a gente vê o tamanho do fígado, mas eu não consigo saber se ele tem fibrose ou não. Agora, com a elastografia, eu consigo ver áreas de acordo com uma escala de cor que sejam mais duras, que é onde tem a fibrose e cirrose, e esse é o tambor, que na verdade é a parte do equipamento que emite essas ondas sonoras. Ele é colocado sobre o fígado, essas ondas vão para todo o órgão e consegue avaliar de maneira diferente áreas que sejam mais moles, que é o fígado normal, essas áreas azulzinhas, e áreas que sejam mais duras, de cicatriz. A nossa cicatriz não é dura? Entendi. Essa é a imagem de um elastograma. Então, o paciente ele entra dentro do exame de ressonância, essas ondas são colocadas em todo o órgão. E o que é importante, pacientes de risco como álcool, vírus de hepatite B, C ou excesso de peso, no início a gente vê áreas de fibrose, mas não no fígado inteiro. Opa, esse paciente tem risco. Ele já tem uma área mais dura, ele já começou a fazer fibrose, tenho que cuidar e evitar que ele faça uma progressão para a cirrose. Dessa área vermelha. Então, tem para o fígado inteiro. Exatamente. Então, esse exame, o que ele fala para mim, Carol? Se eu tenho e aonde eu tenho. Quando eu faço um ultrassom, eu só consigo avaliar se tem gordura ou não. Se eu já tenho fibrose ou se eu sou aquele grupo de 30% que vai evoluir para uma cirrose, o ultrassom não me fala isso. Nem o ultrassom, nem a tomo, nem a ressonância. A elastografia consegue falar para mim, porque ele vai ver o quão duro é esse tecido. O que é muito importante? A elastografia ela pode ser feita pelo ultrassom ou por ressonância magnética, que foi o que a gente viu aqui no vídeo. O Fibroscan, ele é um aparelho que ele também vê essa dureza, mas ele vê de maneira pontual. Ele é uma ponteira e ele só vê naquele lugarzinho. Aí eu vejo em outro. Tanto o ultrassom quanto a ressonância, ele vê o órgão inteiro. Então, ele dá mais informações e de uma maneira mais rápida e mais fácil do que o Fibroscan. Mas os três, na prática clínica, dão a mesma informação. Se eu tenho áreas de fibrose ou de cicatriz.
Tá, então de certa forma a gente consegue diagnosticar e complementar que aquilo que você disse. Vocês vão avaliar já aquelas características do início quando você olha para o paciente, examina e vê um exame de sangue, por exemplo. Notou que pode ter essa gordura no fígado, aí essa inflamação vai encaminhar para um desses 3 exames. Exatamente. O que é importante foi o que você falou, mas Pri, sempre está associado com excesso de peso? Não. Eu tenho pacientes com ultrassom que tem uma esteatose grave, você faz... A elastografia vem normal, não tem fibrose, ele só tem o depósito. E às vezes alguns pacientes que nem têm uma esteatose tão grave, já tem um F2, um F3. Ou seja, geneticamente são pessoas que não podem ter gordura no fígado, senão vão evoluir para um quadro inflamatório e cicatriz. Tá? Que interessante. Então agora, claro, a gente vai falar um pouquinho das mudanças de hábito desses pacientes. Antes de falar da mudança de hábito, não posso deixar de perguntar. A gente já tem no Brasil todas essas tecnologias, Sistema Público de Saúde. Então, geralmente hoje, em serviços de excelência universitários, por exemplo, o HC, Escola Paulista, esse exame ele é feito de forma normal, perfeita, é encaminhado. É que muitas vezes, dependendo da localização, tem um acesso mais difícil, mas pacientes de risco fazem esse exame porque é necessário. 2, outros serviços já que são hospitais particulares ou por convênio também tem a realização desse exame. Então é importante, fiz essa pergunta, porque claro, a gente tem um alcance muito grande, esse Brasil é enorme, então pode ser que não tenha em todos os lugares, então bem pontual sua resposta, mas aqui em São Paulo, pelo menos nesses 2 que você comentou. No Rio, tem alguns hospitais, assim, nos principais centros, capitais, Salvador, tem. Muitas vezes o acesso mais para o interior fica mais difícil. Mas aí a necessidade do médico encaminhar para esses centros de referência. Perfeito. Perguntinha do público na tela, tem mais perguntinha, claro. Michele, um beijo para você. A gordura no fígado pode causar infarto? Então vamos fazer de uma maneira um pouco simples essa resposta. A gordura no fígado ela vai aumentar o que exatamente? O meu risco de diabetes, o meu risco de pressão, o meu risco de colesterol alto. E são esses fatores que causam uma lesão nas células do vaso, que é o endotélio vascular, e vão aumentar o risco de eu ter um infarto. Não uma gordura que vai sair de lá e vai... Não, isso não acontece. A gordura ela está depositada lá. Mas essa gordura depositada vai ocasionar alterações metabólicas e fatores de risco para aí sim uma doença cardiovascular. Então é claro, pacientes com esteatose hepática têm aumento do risco de doença cardiovascular. Então é fato. Agora, mudança de hábito, vamos falar algumas coisas. As principais, você citou de excesso de gordura saturada, excesso de carboidrato na alimentação, atividade física. O quanto esse quadro de uma mudança é obrigatório e o quanto esse paciente tem que se preocupar. Então, muita gente deve estar em casa, deve estar falando, puxa, eu fui no médico, meu ultrassom veio com uma esteatose, e agora? Eu vou ficar desesperada, vou ligar, vou marcar uma consulta amanhã. Não, calma. É frequente, as mudanças podem ser feitas de maneira gradual. E, existem medicações que ajudam a tirar a gordura do fígado? Sim, existem, Carol. Mas o maior remédio, que não bate nenhum remédio fabricado ou de indústria, é a perda de peso. Eu realmente sou fã da perda de peso, eu sempre venho falar sobre isso no programa. E essa perda de peso, ela consegue reduzir em 50%, 60% a gordura do fígado. Olha. Então é muito comum pacientes que têm uma fibrose ou uma esteatose grau 3, perdem peso, começam a fazer uma atividade física, o fígado normaliza. É totalmente reversível aquela fotinho que eu mostrei. E aí, por que desse exame de elastografia? Todo mundo deve tirar gordura no fígado. Essa é a resposta. Eu não consigo fazer o exame, eu não sei se eu vou evoluir mais pra frente, então vamos ficar saudáveis. Isso não quer dizer ficar magros, quer dizer ter qualidade de vida, bem-estar e saúde. Mas para aqueles que eu já vi que têm uma genética ruim, é o tratamento obrigatório. Tanto do ponto de vista de perda de peso, quanto essas medicações. Separamos já uma perguntinha para vocês aí na tela. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Olha que pergunta importante, hein? Tá quase? Aí. Perguntinha da Sabrina. Beijo. É mito ou verdade que problema de fígado amarga a boca? Isso é um dito popular, vamos dizer assim. As pessoas acreditam, mas é verdade? Sim, muitas vezes sim. Geralmente, por causa da secreção da bile, que é armazenada na vesícula biliar, a gente pode ter algumas sensações de cólica, desconforto ao comer alimentos gordurosos, boca amarga.
mas geralmente mais relacionado à questão da vesícula do que propriamente ao fígado. Quando tem essa sensação por causa do fígado, a lesão já está mais grave, tá? Tá, não é só, entendi, pode iniciar então na vesícula, por ter problemas comprometendo a vesícula. Na verdade, o fígado pode dar esse sintoma, mas geralmente ele está atrelado, esse sintoma, mais a um problema de vesícula, como cálculo de vesícula, do que propriamente a doença do fígado com inflamação que a gente mostrou hoje. Tá. Mas sempre deve ser investigado, ou para cálculo ou para gordura, tá bom? Já que a gente tocou no assunto de vesícula e eu vi que chegaram muitas perguntas, já convidamos a doutora a voltar e a gente vai fazer uma pauta só sobre vesícula. Não se preocupem. Para quem teve pedra, para quem teve que tirar, como é que, né, como fica a vida após essa cirurgia, fiquem tranquilos que a gente vai fazer aqui ao vivo uma pauta só para isso. Vamos para uma outra pergunta, que essa doutora falou que é de extrema importância que a gente tem que responder aí, porque a gente pode pegar, é aquela que eu pedi, aí, essa mesmo, né? Aí, é da Madalena. Um beijo para você. Foi detectado gordura no fígado em exame realizado pós-quimioterapia e radioterapia. Tem alguma relação com o tratamento? Então, no caso dessa pergunta da Madalena, ela não especificou qual foi o tumor, né, e qual foi o fim da quimioterapia, para qual tumor ela estava fazendo o tratamento. Mas e aí, doutora, como é quando a gente está encarando e a gente vai entrar no Outubro Rosa agora, a gente vai fazer um programa lindo, eu estou contando todos os dias, porque a gente está envolvido demais nisso, e esse é o papel, não adianta, eu lembro disso todo dia, do que vale o nosso trabalho se a gente não pode ajudar as pessoas. Com certeza. Então, conscientização é algo assim que eu diria mais de 50%. No caso de um processo de quimioterapia e radioterapia, o quanto isso tem relação com gordura no fígado e o estado geral dessa paciente? Tá. Eu acho que vai depender muito de qual tipo de tumor ela teve, qual quimioterapia ela fez. Existem medicações, sim, que têm acometimento hepático, que pode causar uma inflamação, uma hepatite. Tá. Não um acúmulo de gordura, mas uma inflamação, uma destruição parecida com a que a gente mostrou hoje, por causa do agente tóxico, que é a medicação. Tá. Mas o porquê que eu falei que é tão importante essa pergunta? Porque, assim, hoje a gente tem uma relação muito clara com o aumento de gordura, de maneira geral, com o aumento do risco de câncer. Então, é muito importante a gente perder esse peso não só para tratar a esteatose, mas para evitar futuros riscos, como o aumento do risco de câncer de mama, de próstata e de intestino. E no caso dessa pessoa que passou para a gente, a Madalena, né, a pergunta, finalizado o tratamento com quimio e rádio, é muito importante que ela trate a esteatose para evitar o risco de recidiva tumoral. Então, a gente sabe que pacientes que no processo do tratamento, a gente fica triste, ganha peso, é normal isso acontecer. A gente está passando por um estresse psicoemocional e muitas vezes a gente acaba direcionando aumento de peso, para de fazer exercício, nós estamos doentes. E às vezes ocorre um ganho de peso. Após o término, é muito importante essa perda. Estudos mostram que pacientes que perderam peso diminuem o risco do tumor voltar. Então, tem esteatose? Perfeito, terminou o tratamento, está tranquila? Vamos começar a cuidar agora de uma outra coisa. Vamos trabalhar em cuidar de qualidade de vida, perder essa gordura. E quem sabe não só vai diminuir o risco de uma esteatohepatite, mas também diminuir o risco de uma recidiva. Então, quantos benefícios a gente não pode colher disso? Tá? Muito bom. E eu acho que o pessoal de casa tem que estar atento mesmo, porque tantas vezes e tantos convidados, tantos médicos já disseram aqui a importância de mudar os hábitos, isso com relação direta com o câncer ou a volta de um tumor para quem já teve um tratamento, para quem já teve aí a doença. Então, olha que importante. Vamos colocar então agora o vídeo para a gente concluir, fechar a nossa pauta. Quais são essas mudanças? Como é que a gente cuida dessa gordura? Então, esse é um vídeo aqui para a gente finalizar, bem gorduroso, né? A gente vê que ele não está mais lisinho, ele perde aquela coloração marrom avermelhada com áreas de fibrose. E como eu faço para realmente evitar que isso aconteça no meu fígado ao longo da minha vida? Então, esse vídeo ele mostra algumas coisas que a gente deve evitar, como aumento de consumo de gorduras saturadas, então carnes gordas, coisas mais calóricas, assim como essas gorduras saturadas industrializadas, consumo de bebida alcoólica, a obesidade e também excesso de medicações, que muitas vezes contribuem para essa inflamação hepática. Mas, legal, já sei o que não fazer e o que fazer.
Eu tenho medicações, sim, para diminuir gordura no fígado, mas o melhor tratamento é a perda de peso. Tá. Então, uma dieta com frutas, legumes, hábitos saudáveis, ingesta de água, assim como muitos alimentos que têm um papel antioxidante, como, na verdade, cranberry, legumes verdes, tomate. E, mais atualmente, a gente tem estudos específicos para o uso de alimentos integrais, como pão integral, cereais, que isso está demonstrado que diminui gordura, assim como a vitamina C. Então, um suco de laranja, um suco de limão, o aumento dessas vitaminas, tanto C e E, são fundamentais para diminuir esse processo inflamatório hepático. Olha isso. Então, e a atividade física, né, doutora? Com certeza. Essa tá sempre, Essa né? é uma outra pauta também. A atividade física é boa para tudo, inclusive porque produz vários hormônios e substâncias que ajudam na questão inflamatória hepática. Tá. Linda pauta, parabéns. Vou dar os parabéns para a Fuzi, quem produziu a pauta. Esse vídeo é a coisa mais linda, né? Porque com esse passo a passo né? que a gente tem que seguir, com o lance do médico, essa figura importante que a gente tem que ter claro, a presença do médico, essa orientação e confiar naquilo que o médico está te dizendo, que seja alguém da sua confiança e essas frutas lindas e enfim, pensar mesmo numa mudança de hábito. Vou agradecer mais uma vez a endocrinologista, doutora Ana Priscila Sódia. Agora eu errei. E aí, doutora? Sógia. Ai, eu me divirto aqui, porque, gente, tem alguns sobrenomes engraçados, né? Como todas as vezes, ela já veio aqui tantas vezes que a gente vai reler e falar, ai, meu Deus, como é a pronúncia mesmo? Sógia. Quem quer saber mais, tem um site da Clínica Biovita, www.clinicabiovita, 2Ts, tá? No final, Clínica Biovita, tudo junto.com.br, nas redes sociais. Ana Priscila Soja, que é o meu nome Já mesmo. encontra tudo. Acho que encontra. Então, tanto Facebook quanto Instagram, a gente marcou no nosso. Eu sei que é uma pauta, assim, com muitas coisas. Às vezes vocês mandam recados muito específicos e pessoais. A doutora, todos, né, os convidados que vêm aqui, vocês têm aí essa super gentileza de responder muitas das respostas de perguntas, mas eu digo, ela volta e a gente vai falar só de vesícula e vamos unir tudo isso. Até porque ontem a gente falou de diabetes e eu acho que é uma extensão, um assunto é uma extensão do outro, né? Não tem jeito. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Carol. Sempre um prazer. Parabéns pelas informações. Obrigada e até a você. Muito bom.